Imagine caminhar e, de repente, sentir que voltou 30 anos no tempo. Estamos falando da Eslováquia, um país pequeno, pouco conhecido e que quase nunca aparece entre os destinos mais famosos da Europa. Mas basta caminhar alguns minutos pelas ruas para perceber uma coisa curiosa. As mulheres. A beleza chama a atenção imediatamente, mas talvez o mais estranho seja a liberdade. Famílias passeiam tranquilamente e ninguém parece estar olhando para trás o tempo inteiro. Só que essa não é a única coisa diferente por aqui. As ruas são extremamente limpas, não existem fios espalhados por todos os lados. Quase não existem aqueles enormes telões transformando prédios antigos em painéis de publicidade. E algumas cidades parecem ter decidido simplesmente não acompanhar essa transformação. Construções clássicas continuam perfeitamente preservadas, bondes elétricos atravessam as ruas, trens continuam fazendo parte da rotina, e existem mais de 100 castelos e ruínas de castelos espalhados por um território menor que muitos estados brasileiros. Então uma pergunta começa a surgir: por que um país tão bonito ainda recebe tão pouca atenção? E por que, enquanto tantas cidades europeias tentam parecer cada vez mais modernas, a Eslováquia parece fazer exatamente o contrário? Mas é quando a noite chega que tudo fica ainda mais estranho. Nada de prédios cobertos por LEDs, nada de ruas completamente tomadas por luzes. Em alguns lugares, uma única luminária ilumina construções centenárias e pequenos becos, e mesmo assim, as pessoas continuam andando tranquilamente. Hoje, a gente vai conhecer a Eslováquia sem filtro. Então, antes de continuar, já deixa seu like e comentário para ajudar esse vídeo a chegar mais longe. Existe uma coisa que chama a atenção quase imediatamente quando você começa a caminhar pelas ruas da Eslováquia. As pessoas. Mulheres bem vestidas caminham sozinhas, sentam nos bancos das praças, usam o celular tranquilamente e seguem a rotina sem demonstrar aquela preocupação constante que existe em muitas cidades grandes. Mas não é apenas isso. Quando você começa a observar o ambiente ao redor, surge uma sensação curiosa. Parece que alguma coisa ficou preservada aqui. As ruas são limpas, as fachadas antigas continuam visíveis. Existem árvores e áreas verdes espalhadas entre os prédios, e quase não aparece aquele excesso de grandes telas, anúncios luminosos e publicidade disputando sua atenção o tempo inteiro. Em Bratislava, construções modernas existem, naturalmente. A Eslováquia é um país europeu moderno, mas basta entrar no centro histórico para perceber que a modernização não apagou a aparência que a cidade já tinha. Ruas estreitas continuam cercadas por edifícios antigos, pequenas praças recebem moradores e visitantes, restaurantes colocam mesas nas calçadas, e as pessoas simplesmente sentam para conversar ou observar o movimento. Para um brasileiro, existe ainda outro detalhe interessante. A Eslováquia recebe turistas, principalmente em Bratislava, mas está longe de ter a mesma exposição internacional de países como Itália, França ou Espanha. E isso cria uma sensação diferente. Você está na Europa, tem castelos, igrejas antigas, construções clássicas e cidades extremamente organizadas, mas sem aquela impressão de estar atravessando um lugar transformado completamente para receber multidões de visitantes. Talvez seja daí que venha a sensação de ter voltado algumas décadas no tempo, não porque a Eslováquia seja atrasada, mas porque visualmente muita coisa ainda permanece simples, preservada, sem tentar parecer mais moderna do que precisa ser. A Eslováquia parece ter preservado coisas que boa parte da Europa começou a deixar para trás. E talvez a maior prova disso esteja na forma como as pessoas vivem aqui. Depois de algum tempo caminhando pela Eslováquia, você começa a perceber que a tranquilidade não está apenas na aparência das cidades. Ela aparece no comportamento das pessoas. Jovens caminham pelo centro sem aquela pressa constante das grandes capitais. Famílias ocupam as praças, restaurantes colocam mesas nas calçadas e é comum encontrar alguém simplesmente sentado em um banco lendo ou mexendo no celular. Tudo parece acontecer em um ritmo mais tranquilo,
e a sensação de segurança ajuda a explicar isso. Mulheres caminham sozinhas, estudantes circulam pelo centro e as pessoas utilizam o celular normalmente nas ruas. Não significa que problemas não existam, mas o comportamento cotidiano transmite uma sensação de confiança no espaço público. Outro detalhe está na maneira de se locomover. Na Eslováquia, os trens continuam tendo um papel importante para conectar diferentes cidades do país. E em Bratislava, os bondes elétricos fazem parte da paisagem urbana, atravessando bairros antigos e modernos como algo completamente normal para quem mora ali. Talvez seja justamente isso que reforce aquela impressão de outra época. Você vê jovens com smartphones entrando em bondes, prédios históricos cercados por infraestrutura moderna e pessoas vivendo uma rotina atual dentro de cidades que preservaram grande parte da própria aparência. A Eslováquia não parou no tempo. A tecnologia chegou, a infraestrutura mudou, a vida moderna está presente, mas ela parece ter chegado sem substituir completamente aquilo que já existia, e isso aparece também na convivência. Os espaços públicos continuam sendo usados para caminhar, conversar, encontrar amigos ou simplesmente passar algum tempo fora de casa. Aqui, a tranquilidade não parece uma atração turística, parece simplesmente fazer parte da rotina, mas basta viajar alguns quilômetros para entender por que esse pequeno país parece ter saído de um filme. Quando você deixa Bratislava e começa a conhecer outras regiões, aquela sensação de estar em outra época fica ainda mais evidente. A Eslováquia é repleta de castelos, palácios e fortalezas. Existem mais de 100 castelos e ruínas de castelos espalhados pelo território, alguns no alto de montanhas, outros próximos de pequenas cidades que ainda preservam boa parte da arquitetura tradicional. E talvez o mais interessante seja justamente o contraste. Você pega um trem moderno, atravessa uma infraestrutura completamente atual e poucos quilômetros depois encontra uma construção com vários séculos de história dominando a paisagem. Igrejas antigas, centros históricos e fachadas preservadas aparecem cercados por florestas e grandes áreas verdes. O passado não parece isolado dentro de um museu. Ele continua fazendo parte do cotidiano. E quanto custa viver em um lugar assim? A moeda utilizada é o euro. Os valores variam bastante conforme a cidade e a profissão, e Bratislava costuma ser mais cara que o restante do país. O salário médio bruto mensal fica na faixa de 1.500 a 1.700 euros, enquanto um apartamento de um quarto na capital pode facilmente custar entre 700 e 1.000 euros por mês. Na alimentação, uma refeição simples em restaurante costuma ficar perto de 10 a 15 euros. Não é um país barato para quem recebe em reais, mas dentro da Europa ainda pode apresentar custos menores do que várias capitais mais famosas do oeste do continente. Só que os números não explicam o que realmente chama a atenção por aqui. É sair de uma estação e encontrar um castelo. É atravessar uma praça e perceber construções que sobreviveram a diferentes gerações. É ver uma cidade funcionando normalmente sem precisar esconder sua aparência antiga atrás de uma imagem futurista. Na Eslováquia, o passado não foi escondido pela modernidade. Ele continua fazendo parte da paisagem, só que é quando o sol desaparece que essa sensação fica ainda mais forte. Quando o sol desaparece, aquela sensação de ter voltado algumas décadas no tempo fica ainda mais forte, principalmente nos centros históricos. As construções antigas ganham tons dourados, pequenas luminárias iluminam as ruas e alguns becos permanecem muito mais discretos do que aquilo que estamos acostumados a encontrar nas grandes capitais europeias. Não existe a necessidade de transformar cada fachada em um painel luminoso, nem de cobrir prédios históricos com enormes telas de publicidade. Em muitos lugares, a própria arquitetura continua sendo o que mais chama atenção. E existe um contraste curioso. Mesmo com uma iluminação mais discreta em determinadas áreas, as pessoas continuam ocupando as ruas. Restaurantes recebem clientes, grupos de amigos conversam nas mesas externas e moradores atravessam tranquilamente o centro depois que escurece. A cidade não precisa ficar completamente iluminada para continuar viva. Por alguns momentos, você realmente pode esquecer que está em uma cidade europeia do século XXI.
até alguém passar olhando para o smartphone ou um bonde moderno, atravessar a rua e lembrar que tudo continua perfeitamente atual. É durante a noite que a Eslováquia mais parece ter recusado a modernidade, e talvez seja justamente aí que você percebe que isso não parece acontecer por acaso. Depois de caminhar pelas ruas, pegar os bondes, conhecer os castelos e observar as cidades durante a noite, fica mais fácil entender a verdadeira contradição da Eslováquia. O país não recusou a tecnologia. Também não ficou parado nos anos 90. Os jovens utilizam smartphones, os serviços são modernos, o transporte funciona e a vida segue como em qualquer outro país da União Europeia. O que parece ter acontecido aqui é diferente. A modernização chegou sem apagar completamente aquilo que já existia. Talvez algumas características que lembram aquela época simplesmente tenham sobrevivido aqui por mais tempo, e uma modernização que não precisa aparecer em cada esquina para provar que existe. Então fica a pergunta: a Eslováquia realmente recusou a modernidade, ou apenas decidiu preservar aquilo que outros países começaram a perder?